Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, sexta-feira, dia 15 de agosto. Dessa vez com meu colega Matheus aqui para passarmos pelas principais notícias da semana. Como de tradição, começando lá por fora, a gente teve dois dados muito importantes de inflação saindo nos Estados Unidos. O primeiro na terça-feira, inflação ao consumidor, é o equivalente ao nosso IPCA. Ele veio em linha com o esperado, um pouquinho abaixo. O mercado gostou muito dessa notícia, porque lembramos, a gente está discutindo aqui um iminente corte de juros nos Estados Unidos. A inflação lá ainda está acima da meta. Então, o número vindo um pouquinho mais em linha, mostrando que um processo de inflação aumenta as apostas para um corte mais iminente de juros lá fora, tá? Só que aí, depois, ao longo da semana, saiu o PPI, que é a inflação ao produtor. E o número veio muito acima do esperado, tá? E por que isso é importante, né? Questão tarifária, o aumento das tarifas, ele primeiro vai impactar na inflação ao produtor, porque eles compram insumos de outros lugares. Com as tarifas, esses insumos ficam mais caros, isso se reflete primeiro na inflação ao produtor, para eventualmente ela chegar, se chegar, né, na inflação ao consumidor. Então, quando saiu o CPI na terça-feira, o mercado ficou muito animado, e depois que saiu a inflação ao produtor, os preços recuaram um pouquinho, tá? Ainda no contexto aqui das guerras tarifárias, a gente teve uma outra evolução importante essa semana. Os Estados Unidos já fez acordo com vários parceiros comerciais, mas tinha uma pendência aqui em relação à China. As negociações com a China ainda avançam a passos lentos e a gente tinha um deadline essa semana. Esse prazo foi estendido por mais 90 dias, então tudo permanecerá como antes. As negociações avançarão aí novamente para um novo prazo de 90 dias para poder chegar em um acordo novo, tá? E nesse contexto, Matheus, como é que o mercado lá fora se comportou? Perfeito, Dirceu. A gente viu a curva de juros lá nos Estados Unidos ela permanecendo estável como resultado dos dados de inflação que a gente viu sendo divulgados. E com isso, a gente já vê uma precificação do mercado em uma queda de juros lá nos Estados Unidos de 86% de chance dessa queda acontecer em setembro e ser uma queda de 0,25. O dólar, frente à cesta de moedas de países desenvolvidos, ele teve uma desvalorização. E, olhando do ponto de vista do mercado acionário, a gente viu as bolsas lá fora renovando o máximo. E aqui no Brasil, Dirceu, como que se comportou o mercado essa semana? Poxa, a gente também teve dado muito importante de inflação aqui no Brasil. Assim como nos Estados Unidos, saiu na terça-feira inflação ao consumidor, o nosso IPCA, referente ao mês de julho. Ele veio muito abaixo do esperado, tá? Ele ficou em 0,26, quando o esperado era cerca de 0,3. Então, foi um número bem abaixo do esperado, que animou bastante o mercado, com a perspectiva aqui também da gente eventualmente começar a cair os juros. Não tão cedo quanto lá nos Estados Unidos, mas isso animou bastante o mercado, fez a curva de juros cair. Agora, olhando para o número qualitativamente, você tem que tomar um pouco de cuidado, dado que as principais quedas elas foram em bens e alimentos. Coisas que, no final das contas, alimentos já está caindo há algum tempo, bens agora, com essa questão tarifária, também tende a cair mais. Só que quando a gente olha para o que é mais resiliente na inflação, que é serviços, ele segue acima de 6%, o que é um número qualitativamente muito ruim. Aí, ao longo da semana, também sai vendas do varejo, né? Que, no final das contas, é um termômetro de como é que está a temperatura da atividade no Brasil. E ela veio muito abaixo do esperado. Teoricamente, isso ajuda a combater a inflação, mas uma economia desacelerando de uma maneira mais forte causa preocupação. Não é um número que o mercado gostou, tá? Também foi, ao longo da semana, aprovado a MP, proposta MP, de socorro aqui às empresas afetadas pelo tarifaço, tá? Não tivemos muita evolução aqui a respeito à guerra comercial Brasil e Estados Unidos, e aí a gente termina a semana com o mercado como? Todo esse cenário de divulgação de inflação, Dirceu, fez com que as expectativas para corte na Selic já migrassem para dezembro, então com uma probabilidade ali de 50% de chance. O dólar, por sua vez, ele teve uma queda representativa, chegando a atingir 5,38, é o menor patamar dos últimos 14 meses. O IFIX, por sua vez, ele teve uma alta na semana, assim como o IBOV, muito puxado por MRV, BTG também, que divulgou um resultado forte aí com ROI de mais de 27%, puxando o calendário de resultados dos bancos. A gente teve também Banco do Brasil, que não teve um resultado tão animador assim. E nos destaques de maiores quedas, a gente viu Raízen registrando um prejuízo bem acima do consenso e caindo mais de 16% durante essa semana. E semana que vem, Dirceu, o que temos para acompanhar do mercado? Questão de dado econômico não é uma semana muito agitada. A gente vai ter na segunda-feira IBCBR, que é, no final dos contos, uma proxy de atividade, vai ajudar a gente a estimar também qual o ritmo de desaceleração da atividade brasileira. E ao longo da semana a gente vai ter uma série de PMIs, que são índices de pesquisa de mercado, que tentam antever a atividade à frente, tá? Isso na zona do euro e nos Estados Unidos.
E, obviamente, a gente vai ter aqui o presidente Trump se reunindo com Vladimir Putin, presidente da Rússia, para discutir a situação na Ucrânia. Isso está acontecendo já hoje, né, na sexta-feira, e além disso, geopolítica continua mandando questão dos acordos comerciais dos Estados Unidos com o resto do mundo, mas também com o Brasil, né? E a gente vai estar aqui na semana que vem novamente para atualizá-los. Um bom final de semana a todos e um forte abraço.